Vamos então ouvir a palavra de Deus, hoje tirada da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3 e de 12 a 15. Corramos com perseverança a corrida que nos espera, com os olhos fixos em Jesus, que iniciou e realizou a fé. Jesus, em vez da alegria que lhe foi proposta, sofreu a cruz, desprezou a humilhação e sentou-se à direita do trono de Deus. Reflitam, portanto, sobre Jesus, que suportou tal oposição dos pecadores, e vocês não serão vencidos pelo desânimo. Portanto, fortaleçam as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Endireite os caminhos para seus pés, a fim de que a perna coxa não se desconjunte, mas fique curada. Procurem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Vigiem, para que ninguém abandone a graça de Deus, que nenhuma raiz amarga cresça entre vocês, prejudicando-os e contagiando os outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Lá no comecinho da leitura que nós ouvimos, eu convido você a grifar essa expressão tão bonita da carta aos Hebreus. Com os olhos fixos em Jesus. Esse é o resumo da vida cristã, meu irmão e minha irmã. Caminhar nesse mundo com os olhos fixos em Jesus. E isso dá a nós uma liberdade. Dar reparo nas coisas que estão em volta, a gente corre muito o risco de colocar o nosso ânimo ou o nosso desânimo nas coisas ou nas pessoas. É claro que manter o olhar fixo em Jesus não significa desprezar os irmãos de maneira nenhuma. Quem olha fixamente para Jesus enxerga as pessoas e o mundo a partir de Cristo. A partir de Cristo. Padre Zezinho tem uma música antiga e ela diz assim, né? Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Exatamente isso. Uma pessoa que caminha nesse mundo com um olhar fixo em Jesus passa a enxergar o mundo, as pessoas, as realidades com o olhar de Cristo. E o olhar de Cristo tudo transforma. O olhar de Cristo enxerga o pecador e vê nele um santo, através do caminho da conversão. O olhar de Cristo vê um irmão pobre, um irmão enfermo, e nos desperta o sentimento de compaixão e misericórdia para exercer a caridade. O olhar de Cristo vê ali surgindo essa raiz amarga que disse o autor da carta aos Hebreus hoje, que pode ir brotando no meio de nós e nos faz jogar ali a água benta do perdão, da misericórdia, da caridade, da paz, para que essa raiz amarga não comece a amargar a vida em comunidade, a vida em família. Caminhar com os olhos fixos em Jesus nos possibilita agradar a Deus e a mais ninguém. E essa é uma grande verdade que nós estamos nos esquecendo. Quem procura agradar a todos não agrada a ninguém. Quem agrada a Cristo, agradará aqueles que caminham com Cristo. Pense bem, meu irmão, minha irmã. Ao longo de todo esse dia, nem vou dizer a vida inteira, mas ao longo de todo esse dia, você pode hoje dizer que você, neste dia, caminhou com o olhar fixo em Jesus? Você enxergou o mundo, as realidades, as pessoas, as situações a partir de Cristo? Jesus foi o óculos do seu dia? Tem uma piadinha que diz, ô dona Lourdes, a senhora sabe para que serve um óculos de lente vermelha? Para ver melhor.
A senhora sabe para que serve um óculos da lente verde? Para ver de perto. E um óculos da lente marrom? Para enxergar marromeno, né? Então, dependendo da lente que a gente usa, a gente enxerga o mundo de uma forma. Se a lente que eu estou usando é Cristo Jesus, eu vou enxergar o mundo e as pessoas e as situações com o olhar de Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, pensamos hoje, aproveitar que nós estamos aqui na paróquia de Santa Luzia, ela que é protetora da visão, que ela interceda muito a Jesus por nós, para que a gente caminhe com o olhar fixo em Jesus. E que a presença de Jesus purifique o nosso olhar, para que a gente não coloque o nosso ânimo ou o nosso desânimo nas coisas que passam, mas que a gente encontre o ânimo da nossa caminhada, a esperança da nossa vida em Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado, que fala conosco através da Sagrada Escritura e nos alimenta no banquete da Eucaristia. Prossigamos a nossa leitura e meditação do livro O Diálogo, ditado por Deus para Santa Catarina de Sena, e ouçamos o que Deus nos diz através dessa leitura espiritual. Em primeiro lugar, a vontade se dispõe a ter sede. Grifa isso. A vontade se dispõe a ter sede. O que é ter sede, meu irmão e minha irmã? Ter sede significa assumir uma fraqueza. Eu tenho sede, ou seja, o meu corpo está fraco por falta d'água. A vontade de caminhar com Deus, a vontade de ser santo, a vontade de chegar no céu, vai despertar em mim essa sede, ou seja, eu estou fraco da palavra de Deus, então eu vou tentar beber mais da palavra de Deus. Eu estou fraco da Eucaristia, eu vou procurar comungar com mais frequência, adorar o Santíssimo com mais frequência. A sede revela uma falta que nós temos. Por que a gente bebe água? Porque o nosso corpo tem falta de água, e a falta de água a gente dá o nome de sede. Sede das virtudes, sede da glória de Deus, sede das almas. As demais sedes se apagam e morrem. Tendo subido o primeiro degrau da afeição, o homem caminha seguro de si, sem temor servil. Livre do egoísmo, a vontade se põe acima de si mesma e acima dos bens passageiros. E se a pessoa quer possuir tais bens, ama-os e deles se serve em mim, com temor santo e verdadeiro, virtuosamente. Ou seja, à medida que eu tenho a vontade da santidade, que eu tenho a sede de Deus, das virtudes, sede da salvação das almas, a minha vontade por Deus supera as afeições desse mundo. E se eu tenho algum bem nesse mundo, eu vou usar desses bens para promover a glória de Deus e o bem das almas. Em seguida, passa-se ao segundo degrau, o da inteligência, no qual a pessoa, em cordial amor por mim, medita sobre Cristo crucificado enquanto mediador. E por fim, a memória enche-se da minha caridade e alcança a paz e a tranquilidade. Grifa isso. Meditar sobre Jesus crucificado enche a nossa memória de caridade, paz e tranquilidade. Será que você, meu irmão, minha irmã, será que eu não andamos muito agitados porque a gente tem meditado mais sobre as coisas desse mundo do que sobre Jesus crucificado? Será que nós estamos com o olhar fixo em Cristo Jesus? O cristão inflamado de santo desejo, sequioso de ir pelo caminho da verdade, à procura da fonte da água viva. É o desejo da minha glória, da salvação pessoal e da santificação alheia que o incentiva a caminhar, pois é o único meio que possibilita alcançar a meta final. Na saída, o coração está vazio de apegos terrenos, mas enche-se logo.
Nenhum recipiente permanece com vácuo, ou seja, vazio. Se não contiver objetos materiais, enche-se de ar. O mesmo acontece com o coração humano. Ao se retirar do coração o apego dos bens materiais, o coração se enche com o ar celeste do amor divino e com a água da graça. Olha que bonito. À medida que a gente se esvazia das coisas do mundo, o nosso coração se enche com o ar do amor divino e com a água da graça de Deus. E em posse desse dom, o caminhante entra pela porta de Cristo e bebe a água viva em mim, que sou o oceano da paz. Que vocês e eu possamos ter sempre sede de Deus e encontrar Deus onde Ele realmente está, sobretudo na Santíssima Eucaristia e na sua palavra. E assim, sedentos de Deus, tenhamos sede de sermos santos e de colaborarmos com a santificação dos demais.